Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as 4 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores brasileira. Antecipo que tenho 2 delas na carteira e quero trazer alguns detalhes e alertas aqui para vocês. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E nesse vídeo eu vou trazer as top 4 pagadoras de dividendos conforme o indicador Dividend Yield. Mas um detalhe importantíssimo: nunca você deve investir só olhando para o Dividend Yield, tampouco olhando apenas para um indicador isolado. O próprio nome já sugere, é um indicador, não é determinante para a tomada de decisão de investimento. O propósito desse vídeo então é listar essas maiores pagadoras e explicar por que os dividendos estão tão elevados e se isso tende a continuar no longo prazo e se são empresas de fato que podem compor uma carteira previdenciária, aquela carteira focada em dividendos ou na estratégia do Dividend Investing. Vou listar aqui então aquela que tem o menor Dividend Yield para aquela que tem o maior Dividend Yield. 4 ações. E a quarta ação dessa lista é o Banco BMG, que detém apenas ações preferenciais negociadas na Bolsa de Valores BMGB4. O banco vem sofrendo uma desvalorização forte nos últimos 12 meses, quase 25%. Ele tem uma cotação bem pequena, apenas R$ 2,15, mas não se engane, essa cotação aqui, como qualquer outra empresa, é determinada pela própria companhia. Ela decide a cotação. É claro que uma cotação pequena dessa aqui tende a dar maior liquidez para o papel, só que isso é apenas uma tendência e não significa que ele não continuará caindo como nós estamos vendo aqui. E ele apresentou esse Dividend Yield enorme de 25,84%. O Dividend Yield de 2021 foi de 11%, em 2020 apenas 3,5%. 2019, 3,22%. Portanto, um dado importante: apenas nos 2 últimos anos o Dividend Yield foi elevado, o payout da companhia foi elevado. Então ela não detém um histórico grande para compor uma carteira de previdência, até porque a empresa detém um IPO recente, IPO ali em 2019. É uma companhia bem descontada, negocia uma relação preço sobre valor patrimonial de apenas 0,33, ou seja, 33% é o que o mercado está disposto a pagar do patrimônio líquido da empresa, que é o valor devido para os sócios. Esse enorme desconto se justifica pela governança um pouco duvidosa do BMG. Eu já fiz alguns comentários em outro vídeo que eu vou estar deixando aqui no card sobre BMG, mas o fato é que, embora o banco esteja muito descontado em relação ao valor patrimonial, seus resultados são fracos, até por isso que o PL está acima de 10 vezes lucro, acima dos bancos de bolsa, da média dos bancos de bolsa. O Banco do Brasil, por exemplo, negocia 5 vezes lucro. Por isso, muito embora o BMG esteja aqui com um dividend yield elevado, eu não colocaria por enquanto o BMG, até que se prove por mais tempo na Bolsa de Valores, numa carteira de previdência. Inclusive, o dividend yield foi insuficiente para evitar toda essa queda nos últimos 2 anos, uma perda de quase 60% nesses últimos 2 anos de bolsa. Lembrando que é um banco que tem uma margem muito baixa e resultados fracos, como eu falei para vocês, por isso prefiro ficar de fora. Não é recomendação de investimento, é só o que eu estou fazendo com a minha carteira pessoal. A terceira ação dessa lista, e esta está na minha carteira, é a Marfrig, com código em bolsa MRFG3. Negocia um PL de menos de 1 vezes lucro, ou seja, se você pegar o lucro dos últimos 12 meses, paga todo o valor que você hoje gastaria para investir na companhia a R$ 7,91. Meu preço médio em Marfrig é de 8,16. Estou com uma perda temporária de 3%, mas isso aqui decorre dessa desvalorização forte que vem acontecendo, só que isso aqui é insignificante frente aos dividendos que eu irei receber ainda neste mês, da ordem de mais de R$ 2.000, sendo 11% de dividend yield em um pagamento. Portanto, já estou positivo na companhia, em relação à qual já cheguei na minha gestão de risco e antecipo para vocês. É uma companhia bastante cíclica, a sua receita oscila muito bem como suas cotações, até por isso que não colocaria ela numa carteira de dividendos, mas numa carteira de oportunidades, como eu inseri aqui a Marfrig na minha. Por que eu digo isso? Primeiro ponto, está caindo 60%, então a princípio poderia ser uma oportunidade, mas não só por isso, porque o preço hoje está muito baixo na minha visão. Pelo Value Investing faz todo sentido. A companhia está negociando num dos menores patamares de preço sobre valor patrimonial
da sua história, mesmo hoje sendo uma empresa lucrativa. No passado, ela já deu prejuízo e não negociava patamares tão baixos de preços. Dividend Yield 28,41%. Ano passado, o Dividend Yield foi de mais de 15%, só que, assim como o BMG, esses dividendos aqui são não recorrentes e decorrem de um momento bom da companhia nesses últimos 2 anos, por isso, de novo, eu não colocaria numa carteira de previdência. Então, Marfrig é uma empresa da carteira de oportunidades, você precisa colocar um percentual baixo na sua carteira, caso queira se posicionar na empresa, e os dividendos acabam sendo um bônus que vão amortizando esse prejuízo temporário que eu mostrei ali para vocês, ao longo do tempo até que você consiga uma explosão de valorização e eventualmente se beneficie de um ciclo positivo de alta nas receitas da empresa, na sua lucratividade e consequentemente na cotação que acompanha o crescimento dos lucros da empresa no médio e longo prazo. E aqui você já percebeu como é arriscado olhar apenas para o Dividend Yield. Você viu que essas duas últimas empresas do ranking, a quarta e a terceira, mesmo pagando excelentes dividendos, não são empresas, na minha visão, aptas a compor a carteira de previdência do Ações Garantem Futuro, que foi um trabalho científico do Barsi que hoje está bastante espalhado no meio do mercado financeiro e entre os investidores. A terceira ação dessa lista é a Celg Participações, que tem código em bolsa GPAR3. Ela tem esse dividend yield de 33,67%. É uma companhia com uma relação preço-lucro baixa, abaixo de 5, mas negocia a uma relação preço-valor patrimonial de 3 vezes, então aqui o risco é maior. Se valorizou demais nos últimos 12 meses, 87%. Só de você olhar aqui para esse gráfico, você percebe que é uma empresa de baixíssima liquidez, sempre quando o gráfico aparentar para vocês assim com poucas deformidades, como você percebe, tem vários momentos aqui de linha reta. Isso aqui já é um indicativo de baixa liquidez. Olha a diferença aqui do gráfico da Celg para a Marfrig, cheio de deformidades, uma empresa com bastante liquidez a Marfrig, já a GPAR não. Então isso aqui é um risco já maior de se investir numa empresa dessa, apesar de que ela entregou uma rentabilidade interessante nesses últimos anos. Também é uma empresa de IPO recente, você percebe aqui que ela teve a IPO em 2014, não tão recente assim, mas eu ainda considero que é uma empresa não tão longa de bolsa. De qualquer forma, baixa liquidez. E olha aqui a liquidez, algo em torno de R$25 mil por dia. Não dá para se posicionar nessa companhia. Então só essa liquidez ultra baixa. Não comprarei ações, eu não compro abaixo de uma liquidez ali de pelo menos R$100 mil. E é muito arriscado, porque enquanto o mercado está bom ou enquanto a empresa está boa, a liquidez não é um grande problema, exceto pelas grandes oscilações de preço. Mas quando o mercado está indo mal, ou a empresa está indo mal, você não consegue sair da companhia, ou se tentar sair vai perder muito dinheiro porque a cotação vai cair muito. Sendo que a Celg, para quem não conhece, é uma empresa de participações. Ela tem participação em 2 sociedades na área de geração de energia, a energética Corumbá 3 e a energética Fazenda Velha, além de participar de projetos de geração a partir de fonte hidrelétrica. Em relação ao dividend yield histórico da empresa, olha aqui 2021, apenas 1%, então você percebe que os dividendos são ultra voláteis, mais uma razão para essa empresa não compor a carteira previdenciária. É uma empresa que eu fico de fora, não é recomendação. E a última empresa dessa lista é a Petrobras, aqui no caso as preferenciais, que são as mais líquidas, Petri 4. A empresa chegou nesse patamar de dividend yield fora do comum, completamente excepcional. Não estou elogiando esse dividend yield, ele não é sustentável. 66% não é algo que pode ser mantido por mais de 2 anos, senão você pode ou comprometer a longevidade da companhia ou fazer com que ela fique endividada. Então isso aqui não vai ser replicado no futuro. Então o primeiro ponto é que isso aqui obviamente vai ser reduzido. A companhia hoje negocia uma relação preço-lucro de 2 vezes, mas isso aqui pode se alterar caso eventualmente a política de preços da Petrobras seja alterada. E há uma pretensão ali do ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, rediscutir a política de paridade de preços da Petrobras. Isso aqui vai ser alterado, vai subir muito caso isso aconteça, porque a lucratividade da Petrobras cairia muito e poderia ser ainda pior se o barril de petróleo despencar. Ainda assim, negocia ali com um enorme desconto, abaixo do valor patrimonial, é um desconto enorme em relação às suas pares internacionais. O dividend yield da Petrobras em anos anteriores a 2020 foi bem mais baixo do que os anos de 2021 e 2022. Então não é uma empresa que você pode
colocar na sua carteira pensando em dividendos. Seria uma empresa da carteira de oportunidades em razão do seu preço. É uma empresa que eu coloquei na carteira com esta finalidade. Veja aqui, eu tenho Petrobras 1000 ações na carteira de oportunidades. Cheguei à minha gestão de risco máxima, até ultrapassei um pouco porque na minha visão o preço ficou bastante descontado. É uma empresa bem arriscada, é estatal. Seus dividendos vão cair. Já há recomendação de venda em Petrobras por conta da queda nos dividendos, que era algo completamente previsível, seja porque isso aqui é insustentável, seja porque o novo governo vai priorizar não a distribuição de dividendos, mas sim supostos novos investimentos em outras refinarias, por exemplo, que vale ressaltar exigem muitos investimentos. E aí não há como a empresa ficar distribuindo proventos. Então olha aqui a volatilidade histórica dos dividendos de Petrobras. Olha isso aqui foi em ascensão, mas pulou de 1,88, depois 4,45 em 2020 nada, depois para 33 e agora 66, em 2014 21, 6% em 2012, outros anos sequer distribuiu por causa do prejuízo. Isso significa o quê? Grande volatilidade que impede a previsibilidade, que é característica da maioria das empresas que compõem uma carteira previdenciária. Por isso, outra empresa que não é elegível para a carteira de previdência. Então você viu que as 4 empresas de ações deste vídeo, por mais que ostentaram os maiores dividend yields aqui no ano de 2022, não são elegíveis na minha visão para a carteira previdenciária. E aí como então eu localizei esse ranking das maiores pagadoras de dividendos de 2022? Eu utilizei o Investidor 10, eu fui aqui na aba mais, cliquei em rankings de ações e aqui tem diversos rankings e eu fui aqui nos maiores dividend yields. E estão aqui as 4 maiores: Petrobras 66%, Celg 33%, Marfrig 28%, BMG 25%. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas, como por exemplo essa aqui sobre Small Caps, no caso a Simpar. Você tem acesso a aulas sobre indicadores da análise fundamentalista, preço valor patrimonial, dívida líquida sobre EBITDA, margem líquida e margem financeira, a carteira do 0 aos 100 mil, como investir no exterior na prática, indicador EV/EBIT, PL, PEG Ratio, gestão de risco. Tem acesso ainda ao que eu estou fazendo e a lives exclusivas aqui, onde você pode tirar suas dúvidas comigo. Você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você possui alguma dessas ações na sua carteira? Você considera que elas são aptas a compor uma carteira previdenciária? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!